Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus, através da vida dos apóstolos. No capítulo de número 8. Amém? Quem aqui está aguardando alguém que está chegando dos 8? Diga glória a Deus. Você vai ver outra pessoa. Outra pessoa, completamente diferente. Completamente. Ela aceitou Jesus, ela caminha com Jesus, mas a experiência vivida nos últimos 3 dias, com certeza, vão demonstrar frutos e uma mudança de caráter, que você vai dizer, eu vou querer viver isso também. Atos 8, a partir do verso de número 26, diz assim: Então, um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando. É sobre si mesmo ou ele fala de outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma mensagem das Escrituras, pregou o Evangelho, Jesus Cristo. Amados, é desejo do coração de Deus que a sua igreja, onde está a igreja de Jesus aqui? Vou perguntar, que eu acho que temos poucos. Onde está a igreja de Jesus? Ela pregue a palavra do Senhor com o mesmo fervor, com a mesma paixão, com a mesma intensidade com que os apóstolos viviam desde lá da igreja primitiva. Os apóstolos acreditavam que após a ressurreição de Jesus, ele iria raiar das nuvens a qualquer momento, no momento ou no movimento chamado parousia. A parousia nada mais era do que toda vez que um rei ia para uma guerra e voltava para sua cidade natal, era aquela volta triunfal do rei. E para os apóstolos não fazia sequer sentido acumular riquezas no mundo terreno, afinal Jesus retornaria a qualquer momento. E pode ser que isso aconteça sobre as nossas vidas hoje. E por ter esse conhecimento, a gente deve ter o mesmo amor por vidas, a mesma compaixão por pessoas que os apóstolos tinham, e anunciar o Evangelho a toda criatura. Diga para quem está do seu lado assim: você é a igreja de Jesus? Diga assim agora para ele: então anuncie o Evangelho. Quantos assumem esse compromisso aqui? Glória a Deus. Era um período de forte perseguição. Se você ler o início do capítulo 8, a igreja já estava sendo perseguida, a ponto
de no capítulo posterior, o primeiro mártir da igreja já se apresentar a Estevão, apedrejado por falar o evangelho. Mas ainda assim, quem se posiciona como igreja do Senhor, não tem medo das pedras que podem ser atiradas contra nós, porque sabe que está anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Filipe estava andando, e de repente um anjo do Senhor, imagine você, ver um anjo do Senhor, dá uma ordem ao apóstolo de Jesus, e diz: apronta-te, vai em direção ao sul pelo caminho, no deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Toda vez que eu e você ouvirmos a voz de Deus, apronta-te, obedeça, porque Ele vai querer usar a sua vida. Pode ser que você não ouça audivelmente a voz de um anjo no teu ouvido, como Filipe ouviu, mas aqui está a palavra de Deus. Você pode pegar a Bíblia na sua mão. Aqui diz para você: ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sequer precisa ouvir a voz de um anjo, pastor Cássio. Jesus já nos deu a ordem. E quando ele ouviu isso, ele se levantou imediatamente e partiu. E no caminho, ele encontra uma pessoa muito específica, com muitos detalhes. Um eunuco, etíope, alto oficial, administrador dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem tinha vindo a Jerusalém para adorar Deus, retornando para casa na Etiópia, estava lendo a palavra do Senhor. Eunuco, alguém que não tinha capacidade reprodutora. Etíope, um homem de um país africano, mas que já conhecia o Deus dos judeus, e tinha ido prestar culto ao Senhor no templo. Assim como Simão da cidade de Cirene, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, havia ido também. Era período pascal, Jesus acabara de ser morto e havia ressuscitado. Aquele homem não era uma pessoa qualquer, um alto oficial, administrava os tesouros de uma dinastia inteira chamada Candace. Esse não é o nome da rainha da Etiópia, é da dinastia que governava a Etiópia. Então ele era responsável pelo tesouro acumulado de várias rainhas, já que a tradição na Etiópia era de mulheres governantes. Esse homem tinha ido adorar a Deus em Jerusalém, sobe em sua carruagem, decide voltar para casa, mas Deus ainda queria tratar com a vida dele. Eu quero dizer sobre a sua vida, que antes de você retornar para a sua casa, Deus vai tratar com a sua vida. Aliás, na casa dele, este lugar, que não é outro senão Betel, casa do Senhor, Ele tratará com você. E aquele homem, a palavra diz, que estava lendo o livro do profeta Isaías. E mais uma vez Filipe foi tocado, dessa vez pelo Espírito Santo do Senhor, que disse: aproxima-te e acompanhe essa carruagem. Olha, a ordem foi a seguinte: chega perto da carruagem. Mas o que diz o versículo 30 é que Filipe correu para perto da carruagem. Mais uma vez, quando Jesus mandar você ir, não fique com parcimônia, com preguiça, não vá devagar, apressa-te, porque Ele tem pressa em usar a sua vida. E ele ouviu quando o homem estava lendo o profeta Isaías, ele perguntou:
Olha, você está lendo, você está entendendo o que você está lendo? Quantas vezes a gente está lendo a Escritura e não está entendendo claramente? A gente pede sabedoria do alto ao Senhor e Ele dará o conhecimento necessário. Ele levantará outros Filipes sobre a nossa vida para nos ajudar a entender a palavra do Senhor. E olha o que ele estava lendo. Perdão, antes do que ele estava lendo, ele responde assim: como é que eu vou compreender se não há ninguém que me explique? Eu estou lendo por ler. E pediu a Filipe que subisse e se assentasse ao seu lado. Escute só, parece que a resposta para aquele homem mais apropriada é a do apóstolo Paulo em Romanos, dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como consequência, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir as boas novas. E boas novas das palavras de Cristo Jesus. O apóstolo Filipe se dispôs não apenas a ler a Escritura com ele, mas a explicar com calma, com paciência, com tranquilidade, tudo que havia sido revelado para aquele homem, de uma terra tão distante. Aquele homem estava lendo nada mais, nada menos do que o que na nossa Bíblia é Isaías 53, 7 e 8. Ele foi maltratado e humilhado, está falando sobre Jesus. É o que ele passou por você. Ele foi torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Por intermédio de um julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos meus erros, ele foi golpeado. E Filipe começa a discorrer sobre aquela passagem. A Bíblia diz que a partir desse momento, dessa passagem, Filipe começou a pregar o Evangelho. E eu preciso dizer a você, só existe um Evangelho: Jesus Cristo. João 1 e 2. No princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por intermédio do Verbo, da palavra de Jesus. A palavra de Deus diz em Gálatas que ainda que um anjo anuncie para vocês outro evangelho, que seja considerado anátema, amaldiçoado. Diga para quem está do seu lado: só existe um evangelho possível, e o evangelho é Jesus Cristo. Quantos creem nisso? O credo apostólico fala que Jesus nasceu de uma virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, foi morto, sepultado, que ele desceu à mansão dos mortos, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus, que ele está sentado à direita de Deus Pai, que ele é todo poderoso e ele voltará para julgar a todos nós. Esse é o evangelho pregado por Filipe. E hoje eu faço uma pergunta especial sobre sua vida para encerrar essa pregação. Você tem crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Só há duas possibilidades na vida de qualquer ser humano: ou ele está na mesma condição do apóstolo Filipe, ou ele está na condição do eunuco etíope que veio para Jerusalém adorar, voltava para casa,
lendo Isaías. Ou você é a igreja e prega o único evangelho possível, Jesus Cristo, ou você é o outro lado e tem sede e fome de entender a palavra do Senhor. Não há alternativa, ou um ou outro. Eu vou fazer essa pergunta e gostaria que você respondesse com um amém. Quantos aqui são como Filipe e vão anunciar o evangelho de Jesus? Eu declaro sobre a sua vida ousadia como foi com Filipe, oportunidades como foi com Filipe, chegar perto de pessoas até mesmo de alta patente para pregar o evangelho para elas. Deus usará a sua vida. E se você chegou hoje aqui dizendo: eu leio as Escrituras, não entendo absolutamente nada. Se você chegou hoje aqui e disse: eu fui até a Terra Santa, já fiz meus sacrifícios, mas ainda assim eu não entendo da palavra de Deus. Hoje é a oportunidade de você ter a sua vida transformada. Já entrarão por essas portas homens e mulheres que decidiram agir como Filipe. Foram para o Zoe com o desejo de se aprofundar na palavra de Deus e voltarão como pregadores do evangelho de Jesus. E essas pessoas abrirão suas casas, e pessoas com dúvidas, como o etíope eunuco, entrarão nessas casas, serão saciadas a sua fome e sede pela palavra. E se você ler o versículo final dessa passagem, diz que após aquele episódio, Filipe batizou aquele homem no pouco de água que existia para completar a obra sobre a vida dele. Filipe foi arrebatado para 60 quilômetros de distância, e aquele homem que tinha um monte de dúvidas no coração voltou alegre para a Etiópia. E eu encerro dizendo: esse homem fundou o que hoje é de uma das igrejas mais antigas da história do cristianismo. Em 62 depois de Cristo, Filipe e o eunuco etíope fundaram a primeira igreja cristã da Etiópia. E sabe o que aconteceu lá? Até hoje, a Etiópia é um dos países mais cristãos do mundo. Uma atitude de sede e fome por Jesus fez ele ter a sua vida mudada pelo evangelho chamado Jesus Cristo. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, e isso reverberou 2000 anos depois, e aquele povo continua sendo abençoado. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, que o que você faz agora para o Senhor Jesus ecoará sobre as próximas gerações da tua casa, da tua família, no teu trabalho, na tua igreja. E Deus usará vocês com ousadia e intrepidez para a pregação do único evangelho possível, Jesus Cristo.